Graças e paz, queridos, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos aprender um pouco mais sobre a palavra de Deus. E o assunto de hoje ele é bem interessante. Nós vamos falar aí sobre a marca da besta, o que é a marca da besta. Talvez aí você, ao longo da sua caminhada cristã, você já se perguntou sobre que marca é essa, sobre o seu significado, se ela realmente tem um significado literal, físico, ou se realmente ela tem um significado espiritual. Então, hoje nós vamos aprender um pouco mais sobre essa marca à luz da palavra de Deus. Então, eu queria aqui convidar você a pegar um papel, uma caneta para anotar uma informação importante, anotar talvez uma pergunta e depois me enviar, tá certo? E o texto base da nossa aula de hoje se encontra em Apocalipse, capítulo 13, do versículo 16 ao versículo 18, que diz assim: Também obrigou a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e escravos, a receberem certa marca, na mão direita ou na testa, para que ninguém pudesse comprar e nem vender, a não ser quem tivesse a marca que é o nome da besta, ou o número do seu nome. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, pois é o número de homem. Seu número é 666. Então, o texto base que fala sobre a marca da besta está aqui exposto em Apocalipse, capítulo 13, do versículo 16 ao versículo 18. Então, para a gente entender esse texto, é necessário, primeiramente, que a gente entenda o contexto histórico do livro de Apocalipse. Para a gente entender esse texto, é necessário entender como ler Apocalipse. Ler Apocalipse é diferente, por exemplo, de ler as cartas de Paulo. Ler Apocalipse é diferente de ler o Pentateuco, ler o livro de Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio. Então nós precisamos ter cuidado de como interpretar esse livro, porque Apocalipse ele é um livro com muitas alegorias, com muitas figuras de linguagens, personificações. Então a gente precisa interpretar esse livro de uma forma simbólica, porque ele foi escrito de uma forma simbólica para ali levar uma mensagem aos seus leitores. Então, um problema que a gente encontra ao interpretar a marca da besta é que a maioria das pessoas elas entendem que essa marca ela é algo físico, mas nós estamos diante de um texto que trata muito sobre simbologia, sobre personificação, sobre alegoria. Então, é perigoso eu afirmar que a marca da besta é algo físico. Então, para a gente entender isso, precisamos compreender o livro de Apocalipse, compreender o seu contexto histórico. Então, para quem esse livro foi escrito? Para uma geração do século I, uma geração de cristão, que ali vivia sob o domínio do Império Romano no século I. Então, o livro ele traz uma mensagem relacionada ao contexto político e social daquela época. Então, se formos procurar a besta e o seu número, temos que procurá-los no ambiente do século I. Então, o melhor ambiente para eu encontrar a besta e o melhor ambiente para eu entender o número dela, a marca dela, é no ambiente do século I. É no ambiente ali onde os cristãos viviam sob o domínio do Império Romano. Então, entender o contexto histórico do livro já me ajuda a entender quem é a besta e me ajuda também a entender que marca é essa. Então, nesse contexto histórico, João, ao receber a revelação do livro de Apocalipse, ele estava preso,
na ilha de Patmos, era uma ilha grega, certo? Uma ilha ali que fica mais ou menos hoje próximo à Turquia, certo? E a igreja, naquele momento, estava passando por uma intensa perseguição provocada pelo Império Romano. Os cristãos estavam sofrendo. E um dos motivos de João estar preso na ilha de Patmos era ali simplesmente porque ele pregava o Evangelho de Cristo. Então, naquele momento, havia uma intensa perseguição e opressão do Império Romano em relação aos cristãos, por causa da mensagem de Cristo. E nós temos aqui a primeira perseguição com o imperador Nero César. Ele foi um imperador muito cruel. Ele perseguiu os cristãos de diversas formas. Por exemplo, ele matou muitos cristãos na arena do Coliseu. Ali no Coliseu, os cristãos serviam de uma espécie de apresentação em um circo de diversão para os romanos. Ali eles eram jogados, as feras eram jogadas para que os leões pudessem comê-los. O imperador Nero chegou a queimar vários cristãos com cera quente nas ruas de Roma. Então, as ruas de Roma, à noite, eram iluminadas com cadáveres de cristãos, que eram queimados pelo imperador Nero. Esse imperador ele chegou a colocar fogo na cidade de Roma e colocou a culpa do incêndio da cidade nos cristãos. Então, muitos romanos olhavam com maus olhos aos cristãos por causa dessa acusação de Nero, feita por ele, que os cristãos que colocaram ali fogo em Roma. Então, muitos foram perseguidos por causa disso. Foi no mandato desse imperador, Nero César, que Paulo também foi decapitado, ali por volta do ano 67 depois de Cristo. Ele também exerceu controle comercial e financeiro sobre os países debaixo da sua autoridade. Todos os Césares de Roma ali exerceram um domínio comercial e financeiro sobre os países subjugados ao Império Romano. Então eles controlavam ali a vida financeira, a vida comercial de quem era subjugado por eles. Nós temos também aqui uma segunda perseguição provocada aí já pelo imperador Domiciano, por volta do ano 81 a 96 depois de Cristo, o período que durou o seu reinado. Ele também perseguiu cristãos e judeus, e foi na época desse imperador que João ali foi isolado na ilha de Patmos e recebeu ali a sua revelação. Então, quando João recebe essa revelação, ele já não está ali no contexto histórico do imperador Nero César. Agora, quem domina é Domiciano, ok? Então, é na época do reinado desse imperador que João é preso na ilha de Patmos e recebe ali a mensagem do livro de Apocalipse. Então, percebam aqui que os imperadores já se levantavam contra a mensagem do Evangelho de Cristo, que o Império Romano era um império opressor e opositor à mensagem do Evangelho do Senhor Jesus. Então, quem é a besta no contexto de Apocalipse? Quem é a besta no contexto histórico de João? Quem é a besta no contexto histórico do século I? Aqui a gente tem, por exemplo, como candidatos, os imperadores, porque os imperadores eles tinham uma característica que apontava para a besta, que apontava para o anticristo, que é exatamente a adoração para si mesmo. Os imperadores eles se achavam deuses. Os imperadores eles se achavam o centro do universo. Aquela pessoa que controlava todo o globo, todo o planeta, com o seu poder. Então, por causa disso, eles exigiam
a adoração para si, se achando deuses. Essa é uma característica da besta. Essa é uma característica do anticristo. Receber adoração para si, dominar todo o globo, exercer um monopólio sobre todas as nações. Então, a gente pode interpretar também como a besta do Apocalipse, além dos imperadores, o próprio sistema ideológico do Império Romano. Um sistema de oposição ao cristianismo. Um sistema de oposição à mensagem do Evangelho. Um sistema que oprimia os cristãos. Ali um sistema ideológico que se levantava em perseguição contra aqueles que pregavam o Evangelho de Jesus. Esse sistema ideológico também ele foi marcado por idolatria, adoração aos imperadores, aos césares romanos. Foi também marcado por uma ideologia de libertinagem e também de monopólio comercial. Certo? Todas as nações subjugadas a esse sistema, ao sistema do Império Romano, estavam ali dependentes ali do seu monopólio comercial. Quem mandava no planeta Terra, naquela época, no século I, era o Império Romano. Certo? Então a gente vê aqui um sistema ideológico, um sistema filosófico, exercendo a sua influência global sobre todo o planeta Terra, dominando ali as nações ali daquela época, com a sua ideologia, com a sua filosofia e com a sua religião, certo? Então, ninguém menos do que aí o Império Romano para ser o candidato forte no contexto de Apocalipse aí, a ser a besta do século I, ok? Então, a gente precisa também entender o que está escrito na marca da besta. Olha só, essa besta tem uma marca. Mas assim, o que está desenhado nessa marca? O que está escrito nessa marca? Certo? O que é que essa marca representa? Então você encontra a resposta em Apocalipse 13 e o versículo 17, que diz assim: a marca, que é o nome da besta ou o número do seu nome. Então, há duas possibilidades para a gente olhar para a marca, ali de uma forma figurativa, e enxergar que mensagem ela está trazendo. Que nome ela representa ou qual número ela representa. Então, João diz, olha, essa marca ela é o nome da besta. Ou seja, ela pode ser representada pelo nome da besta. Ou então, ela pode ser representada pelo número da besta. Então, aqui nessa afirmação de João, a gente já entende que a marca da besta é um nome ou então é um número, certo? Ela pode ser interpretada e enxergada dessas duas formas. Pelo nome da besta ou pelo número que representa ela, ok? Então, o nome da besta a gente também entende que podia ser calculado, ou seja, os leitores da época de João podiam calcular o número da besta e ali através daquele cálculo, interpretar o seu nome. Então, os leitores do século I já poderiam ali identificar quem era a besta. Já poderiam enxergar que besta é essa, através desse cálculo. Olha só o que João diz aí em Apocalipse 13, o versículo 18. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta. Olha só aí João incentivando seus leitores a calcular o número da besta. Aí ele ainda afirma, pois esse número é um número de homem, ou seja, é um número que aponta para um homem.
e o seu número é 666. Então, os leitores de João tinham uma noção de quem era a besta da sua época. O que a gente aprende com essa afirmação? A gente aprende com essa afirmação que é perigoso eu tentar afirmar que a besta é algo relacionado aí ao nosso século. Que é perigoso eu tentar calcular aí algum nome que representa um número relacionado à época em que estamos vivendo. Por quê? Porque os leitores de João já eram incentivados a enxergar essa besta. Isso significa dizer que essa besta já existia na época dos leitores de João, certo? Então é muito perigoso. Então esse número poderia ser, esse número poderia ser calculado, certo? Então, continuando. E como que era calculado aí esse número? A gente tinha aí uma espécie, na época dos leitores de João, chamado aí de gematria, certo? Mas o que é exatamente uma gematria? Gematria nada mais é que o uso do alfabeto hebraico e do grego como caracteres numéricos. Ou seja, uma pessoa, o nome de uma pessoa, esse nome ele poderia ser representado por um número. Esse número era calculado de acordo com as letras que iria ali compor esse nome. Por exemplo, assim, vamos dar um exemplo do nome Lucas, certo? E vamos supor que o número do nome Lucas é o número 333, certo? Então, de acordo com o cálculo das letras que vão compor o nome Lucas, esse cálculo vai dar o número 333. Era mais ou menos isso que os judeus faziam na época aí, de João. Então, a gente tem aqui o alfabeto hebraico e o alfabeto grego, certo? E aí, esse alfabeto, cada letra era representada por um número. Por exemplo, a primeira letra do alfabeto hebraico, o Aleph, representada aí pelo número 1. E assim por diante, o Bet, número 2. Aí, se você for ver aí, o Iot, é o número 10. O Kaf, número 20. Certo? O Lamed, número 30. Então, cada letra tinha aí o seu número, certo? E no alfabeto grego, por exemplo, da mesma maneira, o alfa é o número 1. Se você vê o iota, o número 10, certo? E assim por diante, o sigma, o número 200, ok? Então era dessa forma que as pessoas calculavam aí o número que representava o nome de uma pessoa. Então, por exemplo, a gente tem aqui o nome de Jesus em grego. Então, qual é o número que representa o nome de Jesus em grego? Então, a gente tem aqui o nome em grego, que é Jesus. A gente tem a letra iota, representada pelo número 10. A letra eta, representada pelo número 8. Sigma, 200. Ômicron, 70. Y, 400. E sigma, novamente, 200. Então, a soma dessas letras daria 888, o nome Jesus, Jesus em grego. Então, o que João está pedindo para os seus leitores fazerem em Apocalipse capítulo 3 é exatamente isso. É calcular o número da besta. Então, calculando o número da besta, esse número 666 iria apontar para o nome da besta, certo? Se a pessoa pegasse o nome ali mais provável da época de João e fizesse um cálculo e a soma desse cálculo das letras dessem 666, ali daria o nome da besta, certo? Então,
olha só aqui o nome Nero César em hebraico. Então, se você pegar o nome Nero César e calcular em hebraico, a soma das letras, dos números das letras, vai dar exatamente 666. Então, muitos estudiosos entendem que a besta ali do Apocalipse era exatamente o Nero César, o imperador romano, certo? Mas alguns discordam sobre isso. Alguns vão ali apontar e defender que a besta do Apocalipse não era exatamente um imperador específico, mas sim o sistema opressor do Império Romano daquela época, certo? Até porque, se você for calcular em grego, o idioma em que o Apocalipse foi escrito, se você for calcular em grego, vai dar uma somatória diferente, só vai dar certo 666 em hebraico, ok? Então, Nero César é um candidato a ser aí a besta do Apocalipse, ok? E você já parou também para se perguntar por que o número é 666? A gente tem algumas respostas para essa pergunta. Primeiramente, porque é o resultado da soma da gematria, certo? O resultado ali do cálculo da somatória do número, representado ali por cada letra, que vai dar 666. Uma outra resposta é porque ele está relacionado ao número 7, ao número da perfeição. Enquanto que o número 7 representa a perfeição, o número 666 ele não é um número perfeito, ele é um número incompleto. Ele não chega a 7, por exemplo. Então, ele vai apontar para uma imperfeição, certo? Vai ter aí essa relação com o número 7. E essa imperfeição ela é exatamente uma alusão ao anticristo, porque ele vai incorporar a plenitude da imperfeição, a consumação da maldade. O número representa a encarnação do mal, daquilo que é imperfeito e daquilo que desagrada a Deus. Então, por isso que o número do anticristo, da besta, é o número 666. Porque esse sistema, porque essa pessoa, ela vai encarnar tudo aquilo que desagrada a Deus. Tudo aquilo que é contrário à santidade de Deus. Porque 666 é um número imperfeito, não é um número completo, como o número 7, representado nas Escrituras. E se você for pegar, por exemplo, uma passagem de Apocalipse, capítulo 4, versículo 8, o pessoal ali está adorando a Deus. O que é que eles dizem? Santo, santo, santo é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, que era, que é e que há de vir. Então o judeu, ele repete ali 3 vezes o nome santo. E isso era muito comum na cultura judaica. Quando o judeu queria enfatizar uma coisa, ele repetia ali 3 vezes. Quando o judeu queria ali enfatizar a completude de algo, ele repetia 3 vezes. Então, quando ele diz santo, 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 ele quer dizer que Deus é 3 vezes perfeito, ou seja, completamente perfeito. Então, quando João fala que o número da besta é 666, o que ele está querendo dizer? Que o anticristo e a besta é 3 vezes imperfeito, ou seja, completamente imperfeito. Por isso, o número 666, certo? Mas assim, por que uma marca? Porque a besta, o anticristo, tem uma marca. E por que ele coloca essa marca em seus seguidores?
A gente precisa entender o contexto histórico do século I e entender aí a cultura de alguns povos. Por exemplo, os romanos costumavam fazer tatuagens ou marcas de ferrete nos escravos para indicar propriedade, certo? Então, ali, quando alguém se tornava escravo do Império Romano, esse escravo era marcado. Ele poderia ser marcado por uma tatuagem ou por uma marca quente ali de ferrete mesmo, ou na testa ou em algum lugar do corpo. Além disso, o mesmo se fazia com soldados e membros de determinadas seitas que devotavam algum deus em particular. Então, assim, muitos soldados romanos, eles se tatuavam para mostrarem ali à sociedade que eles serviam ao Império Romano. E algumas pessoas que prestavam um culto pagão, elas faziam tatuagem em seu corpo justamente para se identificar com o seu Deus, com a sua ideologia religiosa. Então, era muito comum as pessoas se tatuarem para ali mostrarem para a sociedade aquilo em que elas acreditavam, a sua filosofia de vida. Então, era muito comum. Então, por isso, a marca, certo? Então, quando o anticristo, a besta, ela coloca uma marca nos seus seguidores, o que é que ela está querendo dizer? Que aquele seu seguidor é sua propriedade. Então, a marca de um escravo indica propriedade, indica aceitação absoluta a uma nova lealdade. Então, colocar a marca significa dizer: esse indivíduo é meu. Esse indivíduo agora vai me servir de uma forma leal. Certo? Era isso que o Império Romano fazia quando ele ferrava os seus escravos. Certo? Esse indivíduo é meu, ele é meu escravo, ele vai fazer o que eu mandar. Então, o que a besta está querendo dizer com essa marca? Esse indivíduo é propriedade exclusiva minha. Ele vai me servir, ele vai me adorar, ele vai fazer o que eu mandar. A gente tem, por exemplo, aqui, nessa figura, algo muito comum aí que você vê, um escravo ali sendo ferrado em sua testa, era muito comum no Império Romano. Foi muito comum também nos últimos séculos os colonos ali ferrarem os seus escravos. Você vê aqui nessa outra figura, aqui alguns indivíduos que se tatuavam de acordo com a sua cultura, de acordo com a sua religião, de acordo com a sua ideologia, para exatamente mostrar à sociedade sobre aquilo em que eles acreditavam, certo? Sobre a ideologia de vida que eles viviam. Então era muito comum as pessoas se tatuarem para fazer exatamente essa apresentação de filosofia de vida à sociedade. Se você vê essa outra figura, a gente tem aqui uma figura de uma múmia tatuada. Então, aí estudada aí pelos cientistas. Essa múmia, ela tem mais ou menos 3.000 anos, eles calcularam. E se você vê o pescoço dela está tatuado e também os braços tatuados. E os estudiosos, é uma múmia egípcia, os estudiosos ali estudando essa múmia, eles perceberam que as mensagens de suas tatuagens estão relacionadas a cultos, a adoração, a religião relacionada a essa pessoa. É uma múmia ali feminina, certo? Uma múmia de uma mulher. Então, uma tatuagem, ela fala muito sobre a pessoa, certo? Ela fala sobre qual é a sua ideologia de vida, ela fala sobre aquilo que essa pessoa acredita, qual é a sua religião, por exemplo. E isso é muito comum
nos povos antigos. Então a tatuagem ela indicava o Deus da pessoa, as suas ideologias e as suas crenças. Por isso, a marca da besta. Então a besta ela vai apontar para o Deus da pessoa. O Deus dessa pessoa é a própria besta, é o próprio anticristo. A ideologia dessa pessoa é viver a ideologia apresentada pela besta. E a crença dessa pessoa é crer em tudo aquilo que a besta apresentar. Certo? Então, continuando. Por que uma marca? Resumindo, porque a marca representa propriedade absoluta da besta, representa uma mente cativa ao sistema proposto por ela e uma lealdade e adoração absoluta a essa besta. Perceba que a besta do século I era uma besta que levantava uma opressão e uma perseguição à mensagem do Evangelho. E essa besta era representada pelo Império Romano. Mas quem estava por trás dessa besta? O próprio Satanás. Então, na verdade, a besta ela aponta para Satanás, que usa o Império Romano para oprimir e perseguir os cristãos. Então, aquele que tem a marca da besta, ele tem exatamente a marca de Satanás. Ele é propriedade exclusiva de Satanás. Ele tem a mente cativa às verdades de Satanás. E ele é leal a tudo aquilo que Satanás apresenta em sua vida. Essa pessoa é escrava do pecado. Aquele que é escravo da besta nada mais é do que escravo do pecado, do que escravo de Satanás. Ok? Então, por que a marca é na testa e na mão? Olha só, Apocalipse 13:16 diz assim: a besta obrigou a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e escravos, a receberem certa marca. E essa marca ficaria onde? Na mão direita ou na testa. Mas assim, por que a marca tinha que ser na mão direita ou na testa? Alguns estudiosos vão falar que a testa é relacionada à mente, significa ter uma mente cativa ao sistema, governo e reinado de Satanás e do anticristo. Então, a testa representa a sua mente. A sua mente está relacionado à sua ideologia, aquilo que você acredita, aquilo que você serve. Então, ter essa marca na testa é uma simbologia que representa uma mente dominada pela marca da besta. E a mão significa o quê? A mão ela está relacionada às atitudes, às ações daqueles que estão cativos a esse sistema proposto por Satanás, um sistema de libertinagem, um sistema de promiscuidade, um sistema de idolatria, de orgulho, de soberba, de amor ao dinheiro, certo? Então, quando você vai fazer um contrato ou quando você vai fazer um acordo, é muito comum você dar a mão para outra pessoa e ali, num ato de confirmação, num ato de fechamento de contrato, você apertar a mão dela. Então, muitas vezes, um contrato é fechado através das mãos das pessoas. Um acordo, certo? É fechado ali através do aperto de mão. Então, a marca da besta na mão da pessoa representa exatamente isso. É como se aquilo que domina a sua mente, ela vai ser aí colocada em prática através da sua mão. Ok? Então, tudo aquilo que domina a sua mente, que preenche a sua mente, você coloca em prática através das suas ações pelas mãos. Ok?
Então, mas assim, qual é a relação de compra e venda com a marca da besta? Porque João vai falar que tem uma relação de compra e venda com a marca da besta. Então vamos ler aí Apocalipse 13, do versículo 16 e o versículo 17. Diz assim: Também obrigou a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e escravos, a receberem certa marca na mão direita ou na testa, para que ninguém pudesse comprar nem vender, a não ser quem tivesse a marca. Então, olha só, a gente tem aqui dois verbos: o verbo comprar e o verbo vender. O que é que esses verbos representam? Eles representam comércio. Eles representam monopólio comercial. Então, o João aqui estava apontando para o monopólio comercial do Império Romano. Perceba lá, quando eu falei de Nero, quando eu falei de Domiciano, eu falei que eles controlavam ali o comércio das nações subjugadas ao Império Romano. Então, comprar aqui e vender significa o quê? Que o Império Romano dificultava o poder de compra e venda das pessoas que não seguiam as suas ideologias. Então, aquele que não tinha a marca do Império Romano, ele tinha dificuldade de exercer o poder de compra e venda na sociedade. Eles eram prejudicados. Eles eram colocados de lado, certo? Eles não recebiam ali ajuda do Império Romano em relação ao comércio, à vida financeira, certo? Ele não recebia os benefícios do Império Romano por não ter a marca do Império, a marca da besta. Então, qual a relação dessa compra e venda com o anticristo, com o Satanás? Então, essa relação é aquilo que o mundo força você a fazer para conseguir viver bem no meio de todos, sem incomodar ninguém. Então, nós cristãos, muitas vezes, nós somos tentados a viver o padrão imposto pela nossa sociedade, para que a gente não possa incomodar ninguém, para que a gente possa viver bem no meio da nossa sociedade, ali no emprego, ali na família, ali na vizinhança. Então, essa sociedade, através de Satanás, ela nos apresenta um padrão para que a gente possa seguir esse padrão. Se a gente não seguir esse padrão, a gente vai sofrer perseguição, sofrer ódio por parte das pessoas que não acreditam em Cristo. Nós somos, por exemplo, muitas vezes forçados a pagar propina para conseguir algo, a mentir ali para o guarda de trânsito, a pagar algo ali ali num teste que você vai fazer, um teste, por exemplo, na autoescola, talvez em um concurso público. Muitas vezes nós somos incentivados a roubar, e roubar aqui não é assaltar, muitas vezes é roubar numa empresa, certo? Muitas vezes nós somos incentivados a explorar o nosso próximo. Então, se a gente não faz isso, se a gente não paga propina, se a gente não mente, se a gente não rouba, se a gente não explora o próximo, muitas vezes a gente é colocado de lado. A gente não recebe os benefícios do sistema que domina a sociedade. E viver contrário a isso gera ódio, gera opressão, gera perseguição. Então, isso é que representa a compra e venda ali de Apocalipse, capítulo 13. E muitos, para não serem confrontados por esse sistema, acabam aceitando essa marca. Então, muitos, para não sofrerem perseguição, opressão, ódio, para não perderem o seu emprego, para se saírem bem na vida,
acabam aceitando essa marca, que nada mais é do que a filosofia de vida do sistema desse mundo implantada por Satanás. E aí as pessoas cedem às pressões do mundo. Ela tem um emprego, mas ela foi colocada ali naquele emprego porque ela ofertou propina, a pessoa ganha melhor no emprego porque mente ou explora os mais necessitados. Então, todo esse sistema é exatamente um sistema apresentado por Satanás. E viver contrário a ele é sinônimo de viver em perseguição, de despertar o ódio nas pessoas, porque eu sou diferente. E ser diferente gera ódio. Então, aquele que não se submete ao sistema dominado por Satanás, o humanismo, o homem no centro do universo, o ateísmo, a idolatria, a avareza, essas pessoas que não se submetem a essas ideologias, essas pessoas perderão espaço na sociedade e só ganharão se submeter a essa marca de Satanás, a marca do humanismo, que é uma característica muito comum e apresentada nas universidades, do ateísmo, da idolatria. Perceba que hoje a nossa sociedade é cada vez mais idólatra. Ela adora o dinheiro, ela adora o prazer a qualquer custo, certo? Ela é avarenta, certo? Então, continuando, um império, uma nação que representa muito bem e que lembra o Império Romano do século I, o Império de hoje, é justamente aí o Império Comunista Chinês. Há casos de cristãos que não recebem alguns benefícios do governo chinês, do governo da China, do governo comunista, justamente porque eles não adoram o Estado chinês. Então são famílias que são perseguidas, são famílias que não são beneficiadas pelos benefícios que o governo chinês deve prestar à sociedade. São cristãos que são impedidos de ler a Bíblia. As crianças, por exemplo, de famílias chinesas, crianças cristãs e até não cristãs, desde pequenas são incentivadas a adorar o Estado, são incentivadas a adorar o governo. E essa é uma característica dos Césares romanos. Adquirir, tentar convencer a sociedade que essa sociedade adore o governo, adore o império. Essa também é uma característica do anticristo, da besta, de Satanás, certo? Então é isso que está acontecendo em nossa sociedade hoje. Satanás se apresentando aí através de sistemas de governo, sistema político, ok? Então essa é a marca da besta, ok? Então chegou o tempo em que, para você ter sucesso social, acadêmico e financeiro, em alguns casos você vai precisar se adequar ao sistema mundano. Você vai conseguir ter sucesso se você se adequar ao sistema apresentado por Satanás. Um sistema de mentira, um sistema de corrupção, um sistema de imoralidade, um sistema de opressão aos mais necessitados. Se você não se adequar a essa marca de Satanás, a marca da besta, você perde. Se você seguir a Cristo é sinônimo de perder. Talvez ali abrir mão de um emprego melhor, de um salário melhor, de uma riqueza maior. Então, seguir a Cristo é sinônimo de perder, muitas vezes. Assim como no século I o Império Romano dobrava os impostos e tirava alguém do cargo público, demitia o empregado, diminuía o salário daqueles que eram cristãos, dificultando assim o seu poder de compra e venda, assim também os cristãos na atualidade poderão perder espaço na sociedade por terem a marca do Cordeiro, a marca de Cristo,
e não a marca da besta. Então, esse poder de compra e venda, muitas vezes, a gente vai sofrer em relação a ele. Porque nós temos a marca do Cordeiro, nós servimos ao Cordeiro e não à besta. Então, a pergunta que fica também é, os servos de Deus também têm uma marca? Porque os servos da besta têm uma marca. E os servos de Deus têm uma marca? Tem sim. Então, a marca dos servos de Deus, Apocalipse 7, versículo 2. Então vi outro anjo subindo do Oriente, tendo o selo do Deus vivo. Ele gritou em alta voz aos 4 anjos a quem havia sido dado poder para danificar a terra e o mar. O que foi que ele gritou? Não danifiquem nem a terra, nem o mar, nem as árvores, até que selemos as testas dos servos do nosso Deus. Então ouvi o número dos que foram selados, 144 mil. Então, os servos de Deus também têm um selo, têm uma marca. Então, a minha pergunta é, por que a gente fica perguntando tanto sobre a marca da besta, especulando sobre essa marca, e não especula também sobre a marca de Deus, a marca do Cordeiro? Não especula também sobre a marca dos servos de Cristo? E por que a gente fica procurando tanto encontrar aí essa marca como se ela fosse algo físico? E não especula também sobre a marca de Cristo, certo? Porque nós cristãos também temos uma marca, certo? Então, da fumaça, olha só o versículo 3. Saíram gafanhotos, capítulo 9, versículo 3, que vieram sobre a terra. E lhes foi dado o poder como dos escorpiões da terra. Eles receberam ordens para não causar dano nem à relva da terra, nem a qualquer planta ou árvore, mas apenas aqueles que não tinham o selo de Deus na testa. Certo? Então ali saíram gafanhotos, esses gafanhotos receberam ordem para não causarem dano somente naqueles, não causarem dano naqueles que tinham a marca de Deus, mas somente naqueles que não tinham o selo de Deus na testa. Ou seja, essas pragas, elas iriam ser jogadas aí em quem? Naqueles que têm a marca da besta, certo? E não naqueles que têm a marca de Deus. Então nós temos uma marca, certo? Nós temos uma marca. E essa marca é a marca de Deus e não da besta, ok? Então, mas que marca é essa? Se encontra em Efésios capítulo 1, o versículo 13 e 14. Então, essa passagem vai dizer que marca é essa. Então, que marca é essa? Quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho que salvou vocês, vocês foram selados em Cristo com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da nossa herança, até a redenção daqueles que pertencem a Deus. Então, que marca é essa? É a marca do Espírito Santo. Quando nós ouvimos e nos rendemos ao Evangelho de Cristo Jesus, nós somos selados com essa marca, o Espírito Santo da promessa. Então, essa marca ela não é física, essa marca ela é espiritual. Assim como a marca de Deus é espiritual, assim também a marca da besta não é algo físico, mas sim algo espiritual. Ok? Aquele que tem a marca da besta serve a besta. É propriedade dela. Aquele que tem a marca de Cristo, a marca de Deus, serve a Deus. E é propriedade exclusiva de Deus. Então, a quem os cristãos adoravam, eles não se submetiam às práticas de idolatria e libertinagem do Império Romano, porque eles tinham a marca do Espírito Santo.
Eles adoravam e se submetiam apenas a Deus, porque tinham a sua mente selada pelo Espírito Santo. Então, porque temos a marca de Deus, porque temos o Espírito Santo, nós não servimos a besta, nós não servimos a Satanás, nós não servimos ao pecado. Nós já fomos libertos dessa marca, dessa escravidão. Agora nós temos o selo do Espírito Santo. Somos propriedades exclusivas dele. Amém? Então é perigoso afirmar que a marca da besta é algo físico. Por que é perigoso afirmar que a marca da besta é algo físico? É muito perigoso. Porque o ímpio e o incrédulo jamais aceitarão alguém colocar algo físico em sua testa e em sua mão, simbolizando a marca de uma besta. Por exemplo, se alguém disser para o ímpio, aquele que não acredita a Deus, olha só, nós vamos implantar um chip com o número 666 na sua mão. Você permite? Ele não vai querer. Ou se alguém comprovar que uma vacina ou uma tatuagem é a marca da besta e disser para o ímpio, olha só, ela é a marca da besta, e convencer ele que realmente essa vacina e essa tatuagem é a marca da besta, o ímpio, aquele que não acredita em Deus, ele não vai querer que nada seja colocado em sua mão ou em sua testa. Certo? Então, por isso que é perigoso afirmar que a marca da besta é algo físico, porque ninguém vai querer. É muito fácil as pessoas olharem e verem que realmente é a marca da besta e dizer, eu não quero, porque ninguém quer, porque ele vai representar exatamente Satanás. Mas perceba que as pessoas não têm dificuldade, esse ímpio, essa pessoa que não tem um relacionamento com Deus, essa pessoa que não quer saber de Deus e que jamais deixaria alguém colocar um chip em sua mão, essa pessoa não tem dificuldade, por exemplo, de mentir, de aceitar ou oferecer suborno, de idolatrar o dinheiro, de achar que é o centro do universo, de oprimir os necessitados. Elas se preocupam com algo físico. Elas jamais se renderiam a algo físico, mas se rendem facilmente a algo espiritual. Certo? Então, pensam que estão agradando a Deus por não aceitar algo físico no seu corpo, mas não entendem que já se submeteram à marca da besta, a algo espiritual. A filosofia de vida é apresentada por Satanás, uma filosofia de mentira, de libertinagem, de imoralidade, de idolatria ao dinheiro, aos prazeres dessa terra. Há muitas pessoas vivendo uma vida, por exemplo, de adultério, de sensualidade, o culto ao corpo. Há muitas pessoas, por exemplo, que não pagam as suas contas, que têm um péssimo testemunho na sociedade, na família, na vizinhança, no emprego. Elas dizem que nunca aceitaram a marca física, mas na verdade já aceitaram a marca espiritual. Então, o que Satanás deseja é que essas pessoas pensem que estão agradando a Deus por não receber uma marca física. Então, é exatamente isso que Satanás deseja. O que ele deseja é levantar uma mentira e que as pessoas acreditem nessa mentira. É que as pessoas acreditem que a marca da besta é um chip, a marca da besta é a vacina, é a tatuagem. Então, ele quer que as pessoas acreditem exatamente nisso. Por quê? Porque as pessoas vão dizer, olha só, é a marca da besta, não vamos aceitar. Só que elas já aceitaram a marca da besta, se rendendo às suas filosofias, às suas ideologias, às suas mentiras, às suas ideias. Então elas deixam de pensar em arrependimento, em uma vida de renúncia, de santidade e de transformação através de Cristo Jesus. Se preocupam em não aceitar um chip, se preocupam em não aceitar uma vacina,
uma tatuagem, mas não se preocupe em viver uma vida de santidade diante do seu Criador. Já aceitaram a marca da besta? Então, qual é a arma contra a marca da besta? A arma contra a marca da besta, a gente vê aqui em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 21. Agradou a Deus salvar aqueles que creem por meio da loucura da pregação. Aqueles que não têm a Cristo, que não se arrependeram, que ainda não foram transformados pelo poder de Deus, esse já tem a marca da besta. Então, quem tem a marca da besta? Aquelas pessoas que não se renderam ao senhorio de Cristo. Todos esses têm a marca de Satanás. Todos esses vivem de acordo com as ideologias do próprio Satanás. Nessa vida, nós somos escravos. Ou você é escravo de Satanás, ou você é escravo de Cristo. Ou você tem a marca da besta, ou você tem a marca de Cristo, a marca do Cordeiro, a marca de Deus. Então, para que essa marca seja destruída, o Evangelho precisa ser pregado. E o ímpio convencido do pecado, da justiça e do juízo. Assim, se ele for convencido, ele será selado pelo Espírito Santo. Então, a arma contra a marca da besta é a pregação. É a apresentação do Evangelho de Cristo. É o discipulado. É o acompanhamento de pessoas. Essa é a arma do cristão para combater a marca da besta. Então, essa foi a nossa aula de hoje. Essa aula ela teve como base 2 livros, certo? A gente tem aqui o comentário exegético de Apocalipse, de Grant Osborne, e tem aqui o livro de pregação expositiva do pastor Hernandes Dias Lopes, Apocalipse, o futuro chegou. Então, se você quer aprender mais sobre o livro de Apocalipse, se você quer aprender mais sobre a marca da besta, é só você comprar esses livros, que eu tenho certeza que vai aí colaborar para o enriquecimento do seu conhecimento, tá bom? Então, tem aqui um exercício para você fazer, certo? Depois você pode me enviar esse exercício, tá ok? E que Deus aí abençoe a sua vida. Qualquer dúvida você me envia aí pelo meu WhatsApp. Que Deus te abençoe.